Então, meus irmãos, a nossa palestrinha espírita hoje, nós vamos abordar esse tema, que é a fé e solidariedade. A bibliografia, ela está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, e nessa animação, tá? Que é Chico Xavier e o Vento, ou O Vento e Chico Xavier, tá? Eu deixei aí o link para que, se alguém quiser ver, também pode. E busquei alguma coisa numa publicação da equipe Vida e Espiritismo. E a frase de hoje é uma já muito conhecida, né, de todos nós. É: a fé remove montanhas, dita por Jesus Cristo, né? E aí nós vamos ver o porquê dessa citação. E o tema é fé, né? Então, a fé, esse sentimento, essa energia, essa emanação que sai de dentro de nós em direção à espiritualidade e que retorna para nós com força, né? Com energias para a gente seguir os desafios, né? Como disse no início lá, dos nossos desafios diários, do nosso cotidiano, né? Os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia e nessa fase que nós passamos aqui encarnados no planeta Terra. E aí a nossa animaçãozinha é essa: o vento e Chico Xavier. O Vento e Chico Xavier. Uma vez, em Pedro Leopoldo, eu ensinava catecismo às crianças, mas um dia me proibiram. Eu ensinava catecismo para 40 crianças e fui proibido porque me tornara espírita. Fiquei em casa, mas as crianças queriam o tio Chico. Então as famílias levaram as crianças lá em casa e eu fiquei com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche. Já eram 2 horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa. Eram 40 crianças. Como eu iria alimentar aquelas crianças? Eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que eu iria fazer? Estávamos embaixo de uma árvore. E então um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore. O vento uivava entre os galhos daquela árvore. Uma vizinha saiu e perguntou: Chico, que é isso? Que barulho é esse? Chico respondeu: o vento. O vento? E essas crianças? O catecismo? Você não deu nada para elas comerem? Eu não tenho. Oh, Chico, eu tenho aqui bolo e pão. E a outra vizinha do lado também apareceu e perguntou: o que foi isso, Chico? Que vento foi esse? Ora, o vento. E essas crianças aí? O catecismo. E assim 12 famílias se reuniram
e passaram a oferecer o alimento, o lanche daquelas crianças por causa do vento. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, terás as informações ou os avisos que solicites. Ah, o vento. Sim, o vento. Chico Xavier. Que assim seja. Então, meus irmãos, gostaram do videozinho? É muito interessante, né? Marta, você está me ouvindo? Alô? Oi? Sim, Vocês estão me sim, ouvindo? sim, Ah, tá estamos. bom. Tá. Então, muito interessante esse vídeo, né? Essa mensagem que ele traz, essa relação onde ele cita o vento e o catecismo, né? Nesse processo todo, que no final demonstra a solidariedade, né, de todos para fazer com que aquilo que ele vinha fazendo, que as crianças tanto necessitavam, fosse alcançado. Então vamos em frente. E aí, nós vamos falar então um pouco sobre a fé. Então, a fé no Espiritismo, ela é entendida como uma força que surge com a alma, baseada na razão e na busca pela evolução moral, diferindo da crença cega comum em muitas religiões. E a compreensão, né, da fé no Espiritismo. Então, a fé, segundo a doutrina espírita, ela não é uma crença cega, mas sim uma confiança fundamentada na razão e na lógica. Então, a fé é vista como um instinto espiritual, um princípio da natureza que está presente em todas as pessoas, independentemente de sua consciência sobre isso, independente do quanto a pessoa possa até mesmo estar entendendo, né? Então, essa fé é uma força que acompanha a alma e se desenvolve através da experiência e do aprendizado. Então, quanto mais experiência e maior for o nosso nível de aprendizado, de entendimento, a nossa fé ela vai ficando fortalecida, né? E, e o poder, né, da fé? Então, a fé no Espiritismo é considerada uma força transformadora que pode levar a fenômenos de cura e outras vitórias espirituais. Então, a fé tem esse poder, né? Esse poder de cura, né? E alcançar outras vitórias espirituais. Então, quando uma pessoa acredita intensamente na misericórdia de Deus, ela pode atuar sobre os fluidos energéticos e modificar suas qualidades, expandindo o seu campo vibracional e sua força de vontade em prol do bem. Assim sendo, a fé no Espiritismo é, portanto, uma ferramenta de evolução e transformação pessoal. Ela não apenas proporciona conforto e esperança, mas também
incentiva o indivíduo a buscar um entendimento mais profundo de si mesmo e do universo, promovendo assim uma vida pautada em moral e ética elevadas. Então, esse desenvolvimento da fé, através do envolvimento desses fluidos energéticos, ela é uma ferramenta importante na transformação pessoal nossa e, consequentemente, como resultado do nosso processo evolutivo, né? A fé nos traz essas possibilidades. Então, essa compreensão da fé, ela é essencial para a vivência da doutrina espírita e para a prática do amor e da caridade, né? Que ali do vídeo do Chico, né, que relata aquela citação do Chico, você viu que ali tinha o quê? Tinha uma demonstração muito grande de amor e de caridade, né? Então, esses aspectos da fé no Espiritismo mostram como ela é uma parte integral da jornada espiritual de cada indivíduo, promovendo um crescimento contínuo e uma conexão mais profunda com o divino, tá? Então, esses aspectos da fé para nós que estudamos o Espiritismo, ela é uma parte fundamental, ela é a base dessa nossa jornada espiritual, né? E que nos traz o crescimento contínuo e, consequentemente, a nossa própria evolução, melhorando a nossa percepção, o entendimento, né? A nossa tolerância, né, com o próximo e uma série de benefícios. E aí, a gente precisa também fazer esse link, né, da fé com a solidariedade, porque ali naquele vídeo que nós acabamos de assistir, você viu, né, que através da fé, tá, é, houve um chamado solidário para que todos ali, ou aqueles que estavam envolvidos ali, ajudassem, que fossem solidários com aquela vontade, né, com aquele amor que o Chico estava demonstrando para com relação àquelas crianças. Então, vamos fazer uma chamadinha para a nossa reflexão. Então, como você pode aplicar a solidariedade em sua vida, né, nos dias de hoje? Então, pense em uma ação que pode realizar para ajudar alguém ao seu redor e faça disso uma prática constante. Então, a relação que existe entre fé e solidariedade no Espiritismo, ela é fundamental para o desenvolvimento espiritual e social, que, associada à caridade, se constitui em um dos grandes ensinamentos de Jesus, né? Porque o que Jesus sempre nos ensinou? Que nós deveríamos amar ao próximo, que a caridade é fundamental, né? E tantos outros ensinamentos do nosso mestre. Então, a fé, então, ela é vista como um sustentáculo da caridade verdadeira que se manifesta no amor e na compaixão uns pelos outros, tá? E aí, como fazer, né? Ser solidário se não tiver fé, ser solidário se não praticarmos a caridade verdadeira, né? Com essa manifestação do amor e da compaixão para com os nossos irmãos. Então, a solidariedade, por sua vez, ela é vista como um dever moral, né? Que resulta da tomada de consciência da independência estreita entre os homens e os espíritos. Então, ambos os valores são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, onde todos sejam considerados irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. E Jesus nos deu o exemplo de conduta para a vida, não é verdade? Mostrando-nos a fé
como premissa da prática do amor, da caridade e da solidariedade. Embora Jesus tenha tido muitos momentos de aflição, ele jamais deixou de demonstrar coragem seguindo os mandamentos de Deus. Então, apesar das adversidades, nós temos que nos manter, devemos nos manter firme, né, nesse propósito da prática do amor, da caridade e da solidariedade. Mas tudo isso sem a fé fica, de uma certa forma, comprometido, né? E Jesus sempre nos deu ensinamentos, né? Tudo isto estimula, então, a generosidade corajosa e perseverante, pois traz a certeza de que cada ato levará à ajuda necessária, tá, a quem precisa na prática da solidariedade. Então, lembremos-nos do que o espírito protetor, né, disse. É um espírito que se manifestou na França e ele é intitulado no nosso evangelho, em algumas citações, como espírito protetor. Ele disse assim, ó, a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social e solidária, capaz de torná-los mais felizes. Aí ele diz assim, ó, eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E vocês poderão encontrar, é verdade, impulsos generosos, mesmo entre pessoas sem religião. Mas a caridade genuína, que se exerce apenas pela abnegação, pelo sacrifício constante de todos os interesses egoístas, essa apenas a fé pode inspirá-la, né? Diz aí o Espírito Protetor. Somente a fé é que nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida, né? Então, é aquilo, se nós, através da nossa fé e a nossa crença em Deus, e de que Deus é perfeito, e que Deus é misericordioso, então, essa fé, essa crença, nos tornará mais caridosos, nos tornará mais solidários e até mesmo, né, nos trazendo essa perseverança para nós podermos passar por essas provas que nós temos nesta nossa encarnação. Então, portanto, o homem solidário só triunfará se a caridade o inspirar e se a fé o sustentar, tá? Isso está dito por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, a fé, ela é esse meio de comunicação que, através da prece, nós falamos com Deus, nós acessamos a espiritualidade. E o retorno, quando essa emanação de amor, tá? O retorno que volta para nós é em paz, em harmonia, né? Em mais vontade de ser caridosos, mais vontade de manifestar amor para o próximo e de mais solidariedade com todos os nossos irmãos. Então, a solidariedade dentro desse contexto espírita, né? Ela é uma das bases do espiritismo. Ela se manifesta na compreensão de que todos somos irmãos e que devemos nos ajudar mutuamente, né? Então, a prática da solidariedade, ela pode ser observada em diversas situações do cotidiano, né? Do nosso dia a dia, tá? E aqui segue alguns exemplos, né? Como é que nós poderemos mostrar a solidariedade?
através da assistência social, né? E grupos espíritas frequentemente realizam trabalhos de assistência a necessitados, promovendo doações e apoio emocional, tá? Não tão somente grupos espíritas, né? Mas todos aqueles que realmente valorizam e entendem e vibram nessa frequência, né? Que os ensinamentos espíritas nos trazem, né? Grupos de estudos, né? Através de reuniões e estudos, os espíritas se apoiam no aprendizado e na prática dos ensinamentos de Kardec. Tá? Atividades comunitárias, né? Então, projetos que visam a melhoria da qualidade, como aulas que elevam atividades de solidariedade com o próximo. Então, a solidariedade do Espiritismo e solidariedade. Então, vamos ver algumas, né? Então, integrar o Espiritismo e a solidariedade na vida cotidiana pode trazer-nos paz e harmonia. E aqui estão algumas maneiras de como nós podemos aplicar esses princípios, né? Então, olha, como eu disse anteriormente, atividades comunitárias, projetos que visam, né, aqui está meio repetido, aulas de reforço, a solidariedade permite que os espíritas atuem como agente de transformação. Eu acho que repetiu aqui a tela, tá? Então, nessas aplicações práticas do espiritismo e solidariedade, tá? Ler uma mensagem espírita de força e fé pode auxiliar muito em momentos difíceis. É aquele negócio, né? Que quando alguém está aflito, às vezes uma palavra de conforto, uma palavra com amor e fé pode ajudar muito. Além disso, ela pode ser enviada a um amigo que esteja em sofrimento para que ele mantenha a sua confiança em Deus. Então, hoje, com esses recursos todos de comunicação, né, dessas mídias sociais, tá? Ao invés da gente ficar passando daqui para lá, de lá para cá, um monte de balelas, coisas inúteis, né? Nós podemos nos ater a enviar para aqueles que valorizam e que precisam mensagens de amor, de afeto, de compreensão, de esclarecimentos, tá? Para que essas pessoas mantenham a sua confiança em Deus. Então, por isso, veja a seguir algumas mensagens de fé e conforto para manter-se firme ante os contratempos. Por exemplo, a sua irritação, a nossa irritação, não solucionará problema algum, né? Então, adianta a gente agir de uma maneira irritada, tá? Não vai resolver problema nenhum, até muito pelo contrário, né? As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas, certo? Então, não adianta a gente colocar ou aflorar as nossas contrariedades, porque isso não altera a razão de ser ou o porquê das coisas. E isso não são demonstrações solidárias. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Então, algumas coisas é preciso dar tempo ao tempo. Costuma-se dizer muito, né? Que as coisas devem acontecer no tempo de Deus, né? Então, os desapontamentos nossos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O mau humor não modifica a vida. Então, para que estar mal-humorado? Não vai resolver problema nenhum e ainda vai
gerar transtornos naqueles que estão ao nosso redor. Então, a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A vontade de Deus, ela sempre vai ter predominância, tá? E Deus é justo, tá? E ele atende a todos, tá? A sua, perdão, a sua tristeza não iluminará os caminhos. Então, não é com demonstrações de tristeza que nós vamos ajudar o nosso próximo. Não é com demonstração de tristeza que nós vamos estar sendo solidários. O seu desânimo não edificará a ninguém, tá? Então, para que nós possamos, né, passar mensagens de fé, conforto, tá? E manter-nos firme nesses contratempos, né? E desta maneira nós podemos exercitar a fé, a caridade, a solidariedade. Nós temos que estar resistentes com relação a todos esses contratempos que muitas vezes nos tiram do caminho Vai, ca- reto, né? vai cair, viu, Jorge? 1 minuto já. Ah, obrigado, Marta. Desculpa. Obrigado, beleza. Então, continuando ainda mais alguns exemplos, as suas lágrimas, elas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então, não adianta ficar ali se lamentando, né? Chorando sobre o leite derramado. Não. Parte para a solução, se energiza, né? As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia. Tá na tela, Marta? Tá, está, pode tocar. Tá. Então eu estava dizendo assim que as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade, né? As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. E também diz assim: não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E isso é uma citação do Chico Xavier, tá? Então, ele tenta trazer aí para nós alguns exemplos, né, de o que não adianta que nós façamos, porque não vai mudar o curso das coisas, tá? O que vai mudar o curso das coisas é exatamente a sua mudança interior, voltado, focada sempre para o bem, tá? E a fé nos estrutura para a gente alcançar ou extirpar, né, essas mazelas, né, e virar isso tudo para o bem, porque sem isso nós não conseguimos ser caridosos e nem ser solidários. Então, eu quis trazer essa imagenzinha do Chico, né? Porque quanta coisa, quantos ensinamentos que ele nos traz, né? Os ensinamentos desse vídeo que nós acabamos de ver, que fala lá tanto sobre fé, amor, caridade, solidariedade. E também, o que que nós devemos fazer? Praticar a empatia, colocar-se no lugar do outro e entender as suas dificuldades é um primeiro passo importante para a solidariedade. Outra, realizar boas ações. Pequenos gestos como ajudar um vizinho, né? Ou participar de campanhas de arrecadação fazem a diferença. O nosso vídeo lá deu um exemplo muito claro disso, né? Quando todas as famílias se reuniram para poder fornecer o lanche lá para as crianças. Outra, estudar os ensinamentos de Kardec. Ler obras como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e outras leituras edificantes para aprofundar o nosso conhecimento sobre a doutrina e, consequentemente, não só estudar, mas colocá-las em prática, né?
e muitas outras. Então, tem tantas, eu quis trazer só essas, para só dar um flash, né? Que a gente precisa trabalhar, né? Na prática da empatia, realizando boas ações, os ensinamentos, né? Os estudos, né? Da doutrina e tantas outras coisas mais que o nosso Evangelho nos traz. Então, o que que é a solidariedade? A solidariedade é quando nós nos unimos, né, para alcançar ou para é, atingir, o fazer um bem, né? Então, o efeito da solidariedade é a união entre pessoas, entre os nossos irmãos, com um objetivo de fazer a caridade. E se não houver fé nesse processo todo, nada disso pode ser realizado. Então, viver o Espiritismo e a solidariedade no nosso dia a dia. Então, mais uma vez dizendo, o Espiritismo nos ensina que a vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução. A solidariedade é um dos caminhos para essa evolução, pois nos conecta aos outros e nos faz reconhecer a nossa responsabilidade em relação ao próximo. E ao incorporar esses princípios em nosso dia a dia, promovemos não apenas o nosso próprio crescimento espiritual, mas também a transformação do mundo ao nosso redor. Então, que nós possamos, portanto, agir com amor, com caridade e solidariedade e sempre buscando o bem do outro, do próximo, né? Conclusão. Então, como vimos, a fé no Espiritismo, ela é raciocinada e está em constante transformação. Em constante transformação evolutiva, tá? Cada dia, através do aprendizado, tá? Nós vamos fortalecendo a nossa fé, nós vamos melhorando o nosso nível de compreensão e entendimento. E isso se reflete nessas coisas boas que nós podemos fazer em comunidade, favorecendo o próximo e favorecendo a nós mesmos, né? A caridade, então, é o mais alto tipo de amor, pois sem ela não há salvação, e a solidariedade é o exercício do bem e da fraternidade entre os homens, entre todos os seres humanos. Essa visão, ela se manifesta como um dever de ajudar o próximo, colocando os problemas do outro acima dos próprios, acima dos nossos próprios, né? Por meio da caridade e do amor desinteressado. Afinal, à medida que estudamos e conhecemos mais sobre a nossa origem espiritual, evoluímos as nossas consciências e seremos capazes de ver muito mais além do que talvez hoje nós consigamos. Ou seja, quanto mais avançamos no caminho do autoconhecimento e libertação, compreendemos melhor o sentido da fé e a sua incontestável importância. E assim, poderemos cada vez mais sentir o auxílio que vem do alto, que lá no nosso vídeo era o vento, com o nosso aprendizado, que ele cita lá, que é o catecismo, ou é esse trabalho de aprendizado. Através do quê? Através da nossa fé, caridade e o exercício da solidariedade. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, tá? E Jesus está sempre nos abençoando e nos agraciando. O que nós precisamos é acatar, tá? Jesus. O que nós precisamos é deixar Jesus entrar dentro de nós, tá? Absorver os seus conhecimentos e colocá-los em prática, tá? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E
nas nossas relações com o próximo, tá? Obrigado a todos. Desculpem aí algumas falhas que depois eu vou tentar pesquisar e ver o que que aconteceu, tá? Mas uma boa noite a todos.